Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, levando até você o principal fato do dia da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos a análise, o bastidor, enfim, o que está acontecendo na capital do país e que vai refletir aí na sua vida. Antes de começarmos, lembro a você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e também nos siga nas redes sociais, vá até o nosso site e conheça outros conteúdos que fazemos especialmente para você. Então vamos lá, hoje a política está dominando, ontem a gente foi pela economia, mas hoje a política está dominando desde cedo, desde o café da manhã. Não é isso mesmo, Estevão Damasio? Com certeza. Eu acho que nós que cobrimos a política aqui em Brasília sabemos que ela é feita muitas vezes à mesa, né? É à mesa que lideranças se sentam, né? Conversam sobre eventuais votações, tentam aparar arestas. E o presidente Jair Bolsonaro nunca foi, desde que assumiu, nunca foi feito a esse modo de fazer política. Eu acho que é muito importante, viu, Jardim e Rodolfo? Eu acho que falta, ou faltava até então, um relacionamento mais, digamos, profissional, porém mais próximo do executivo, do chefe do Poder Executivo, com as principais lideranças do Congresso. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro já tomou café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vai ter um almoço com Maia e lideranças do Congresso. É um sinal claro, né, de que o presidente está disposto a se aproximar. Eu digo aproximar, nem se reaproximar, porque eu costumo dizer que nunca houve uma aproximação, de fato, de Bolsonaro com o Congresso Nacional. Então, é uma aproximação do presidente com os líderes do Congresso, num momento crucial, no momento em que eles discutem, né, alternativas para tornar o orçamento 2021 mais factível e sem muitas injustiças. Há um embate interno nesse momento dentro do próprio governo, os ministros não querem perder, mas o apoio do Congresso para reconstruir pontes ou reconstruir orçamentos mais condizentes com o tamanho de cada pasta, eu acho que vai ser fundamental. Esse trabalho de desenho do orçamento não pode ficar restrito somente à equipe do ministro Paulo Guedes. Pelo contrário, eu acho que agora é diluir essa responsabilidade, chamar as lideranças, e eu acho que essas pontes podem, de fato, ser construídas a partir deste café da manhã de hoje e do almoço do presidente Bolsonaro. Agora, é interessante, pode ser que o novo líder, Ricardo Barros, tenha influência direta nesse novo modo de fazer política do governo Bolsonaro. E a gente pode destacar também que o cardápio do café da manhã não tive informações, mas do almoço, meus amigos, cardápio preparado pelo deputado Fábio Ramalho, leitão, linguiça, carne de sol e sobremesa, sorvete de queijo, Jardim, para nos dar água na boca. Opa, para nós que somos de origem mineira e que sabemos a delícia que é comer isso aí, eu acho que poderíamos fazer um convite, né? Nos convidarmos para estarmos lá, porque além de boa informação, pelo jeito vai ter boa comida. Fábio Ramalho, para quem não conhece Brasília, é um deputado de Minas, conhecido justamente por fazer jantares, banquetes, e realmente, Estevam, você lembrou muito bem, apesar de ser a nova política, na verdade, é a nova velha política, porque assim se fez política a vida inteira. E realmente, Brasília, para quem não conhece, é muito bom você ter levado essa informação. Muitas boas negociações, conchavos, articulações são feitas à mesa. É isso que acontece. O Rodolfo Lago mesmo já teve que ficar na porta de alguns palacetes e outros foi convidado e jantou com essas pessoas, justamente sabendo que é lá que a notícia acontece. Como é que acontece isso aí, Rodolfo? Conta pra gente. Não, com certeza, o Estevão está certíssimo. Muitas das principais decisões que foram tomadas no país ao longo dos anos foi em volta da mesa
onde se comia e se discutiam as coisas, né? Desculpe, gente. O deputado Ricardo Barros, né, o novo líder do governo, ele disse agora recentemente que finalmente se começa a fazer política como se deve, né? Sem dúvida nenhuma é isso o que parece estar começando a acontecer, né? Se emenda isso com uma frase que foi dita pelo antigo líder, o deputado Major Vitor Hugo, que ele dizia o seguinte: eu fui líder de um governo que não queria ter base, né? Então, realmente é uma clara mudança de comportamento, uma clara mudança de atitude, uma clara mudança de estratégia, né? Em que se faz, como disse o Ricardo Barros, política como se deve. Como é que não se deve fazer política? Não se deve fazer política com desvio de dinheiro, de verba pública, de corrupção. Agora, isso não significa que para você não fazer isso, você não tenha que conversar com os atores políticos, né? Conversar é do jogo, né? Parlamentar vem do verbo em latim parlare. Parlare é falar. Então é o seguinte: é impossível fazer política sem conversar, é impossível fazer política sem diálogo. O governo demorou, mas parece ter percebido isso, né? Com certeza, o novo figurino do presidente da República lembra o velho figurino das raposas felpudas da política. E é assim mesmo que se faz política. A gente não está falando com nenhum demérito. A forma de se fazer política, principalmente sendo um povo latino que somos, é conversando mesmo, o tal do tete-a-tete, pé do ouvido, ali que se fazem as conversas. Estevão, na sua história aqui em Brasília, já cobriu vários almoços presidentes da República, né, Estevão? E sempre se reuniam. É um hábito da cidade de Brasília. Faz parte. Agora é interessante, eu queria só chamar a atenção, essa reaproximação do presidente Bolsonaro com Rodrigo Maia, ou vice-versa. Eu acho que é mais uma reaproximação do Rodrigo Maia com o Bolsonaro. Todos sabemos, embora ele não admita publicamente, mas é um sonho do Rodrigo Maia se reeleger. É difícil, né, no atual contexto, se não tiver uma base de apoio sólida. O Centrão cai com uma luva nesse projeto de reeleição de Rodrigo Maia. Então, Rodrigo Maia agora foi ao Palácio do Alvorada, tomou café da manhã com o Bolsonaro, reafirmou a questão do teto, da responsabilidade fiscal, disse que apoia o ministro da Economia, Paulo Guedes, porém, Rodrigo Maia, novamente, diante do Bolsonaro, disse que não vai aprovar a tal da CPMF. Então, é um jogo muito bem construído por Maia para se reaproximar de Bolsonaro e, consequentemente, do Centrão e tentar a reeleição, certamente. Eu acho que é um caminho natural de Maia. Rodolfo Lago, o Estevão comentando e falando, analisando sobre todo esse cenário, lembra uma frase do ex-deputado morto precocemente, Luiz Eduardo Magalhães: jogo jogado. E eu lhe pergunto, o presidente da República, com esse novo figurino da velha política, você acha que para o Congresso o jogo está jogado, Rodolfo? Não, o jogo é jogado, né? Vamos dizer assim, né? Está sendo jogado, né? Eu acho que a grande lição, né, que passa a transparecer, né, desse café da manhã, desse almoço que vai ter hoje e tal, é no sentido de entender que numa democracia, né, você tem a política é feita pela associação dos três poderes, né? E acho que o governo federal, o executivo, tinha muita dificuldade de compreender isso, né? Queria impor a sua vontade aos demais poderes, e, na verdade, não é assim que funciona, né? A coisa é feita a partir do consenso entre os poderes, né? É aquela coisa, a gente já falou sobre essa tese algumas vezes, né? É a tese dos freios e contrapesos dos poderes. Um poder se complementa ao outro, né? E é assim que a coisa funciona. Então, o governo não pode imaginar, a gente já viu o presidente reclamando algumas vezes, mas esse negócio não dá para ser assim, eu não consigo fazer nada. Não, consegue fazer, mas tem que conversar, entendeu? Tem que convencer. Se você não conversa, se você não convence,
você não faz. Não é pela imposição das coisas que você faz. Eu acho que isso começa a ser melhor compreendido. O governo apresenta as suas propostas, se essas propostas tiverem sentido, elas passam no Congresso. Se você consegue convencer os parlamentares disso, passa no Congresso. E se elas não têm nenhum problema constitucional, nenhum problema legal, elas não vão ser barradas no Supremo. É assim que o jogo funciona, entendeu? Não precisava levar 2 anos e meio para entender isso, mas ainda bem que se entendeu, né? E aí a democracia agora segue. Democracia 1, governo que não queria democracia 0. Ainda bem. Esse é o jogo. O placar do jogo está sendo esse, pelo menos por enquanto, Alexandre. A política como ela é, segundo Rodolfo Lago. Muito bem. Então vamos lá para a nossa aposta do dia. Estevão, qual a sua aposta? Rapidamente, as mensagens serão dadas após esse almoço, né, pelas entrevistas que os líderes vão conceder aos jornalistas. E esse julgamento supremo, eu vou deixar para o Rodolfo essa aposta, que eu acho que é de todos nós. Julgamento importante hoje do STF. Então está contigo, Rodolfo. O STF faz um julgamento hoje que é bom a gente acompanhar, prestar atenção, que é o julgamento em cima de uma ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade sobre aquele famoso dossiê, né, feito lá pelo Ministério da Justiça, por um órgão do Ministério da Justiça, contra mais de 500 pessoas ali que teriam envolvimento com movimentos antifascistas, né? O Supremo vai julgar isso, né? Determinar se isso daí era algum tipo de perseguição política ou se cabia dentro das atribuições de inteligência de um órgão de inteligência, de um órgão de investigação. E as informações aí que se tem é que o Supremo deve colocar algum tipo de freio na possibilidade de construção desse tipo de dossiê. Eu acho que é bom a gente acompanhar. Ficaremos atentos. A minha aposta do dia, diante de tudo que falamos no podcast de hoje, é justamente a votação dos vetos pelo Congresso Nacional. Vamos ver se esse café da manhã com o presidente da casa e o almoço com as lideranças parlamentares vai surtir efeito. À noite, o resultado vai mostrar se a política está caminhando como a gente aqui falou. Mas despedimos agora dos nossos seguidores, porque, afinal de contas, chegamos ao final. Mas antes, lembrando, nos siga nas redes do Imagem e Credibilidade. Se você gostou desse conteúdo, dê like, compartilhe, acione o sininho. Amanhã estamos de volta. Daqui me despeço. Até amanhã. Até amanhã, tchau, pessoal. Até amanhã.